Hoje nós vamos ler o capítulo 12 do livro do profeta Malaquias, não é? E vamos até o capítulo 13, no verso de número 6, tá certo? Vamos considerar essa é a perícope, o tópico, começa no capítulo 12 e vai até o capítulo 13, no verso 6, no mesmo assunto. Ok? Então vamos ler a palavra de Deus, o que se nos diz o Senhor. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor, e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente. E contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos e de loucura os que os montam. Sobre a casa de Judá abrirei os olhos e ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos. Então os chefes de Judá pensarão assim: os habitantes de Jerusalém têm a força do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Naquele dia, porém, os chefes de Judá como um braseiro ardente debaixo da lenha e como uma tocha entre a palha. Eles devorarão à direita e à esquerda a todos os povos em redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, em Jerusalém mesma. O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles, naquele dia, será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Naquele dia, procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad-Rimon, no vale de Megido. A terra pranteará cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte, e suas mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte, a família dos Simeitas à parte, e suas mulheres à parte, todas as mais famílias, cada família à parte, e suas mulheres à parte. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para promover o pecado, para remover o pecado e a impureza. Acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eliminarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. E também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram lhe dirão: não viverás, porque tens falado mentiras em nome do Senhor. Seu pai e sua mãe que o geraram o traspassarão quando profetizar. Naquele dia se sentirão envergonhados os profetas, cada um da sua visão, quando profetiza, e nem mais se vestirão de manto de pelos para enganarem. Cada um, porém, dirá: não sou profeta, sou lavrador da terra,
porque fui comprado desde a minha mocidade. Se alguém lhe disser, que feridas são estas nas tuas mãos, responderá a ele, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Muito bem, irmãos. Se vocês observaram aí, o texto está falando sempre e ele volta, versículo após versículo, a ideia de um dia que há de vir. E esse dia faria toda a diferença para o povo. Um dia que haveria de marcar a vida de um povo. Bem, que diferença faz um dia? Ano de 1969, chamado o início dos anos de chumbo, foi quando entrou o general Médici e ele assumiu a presidência da República no Brasil. Também, no ano de 1973, foi criada a SEMA, Secretaria do Meio Ambiente, no Brasil. Mais tarde, este órgão passou a ser IBAMA. Então, é um dia que marca a história. 1975, por determinação do ditador Francisco Franco, o príncipe Juan Carlos é interinamente alçado como chefe de Estado na Espanha. 7 de setembro, um dia foi considerado a independência do Brasil, e assim por diante. Ok, o que eu quero destacar é que um dia faz toda a diferença. Toda a diferença. A história muda em um dia, um único dia. Alguém nasce e muda a história. Uma batalha é travada e muda a história. Uma lei é promulgada e muda a história. Uma descoberta é feita e muda a história. Enfim, tudo muda em um único dia. Então, que diferença faz um dia na história da humanidade? Faz toda a diferença. O texto do capítulo 13, verso 1, diz assim: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Isso dá uma pista muito nítida, muito clara de quando é esse dia. Então, o último oráculo é aquele texto que começa com assim diz o Senhor, e é um discurso direto de Deus. A isso os comentaristas chamam de oráculo. Então, o último oráculo do livro de Zacarias começa no capítulo 12 e vai até o fim do livro de Zacarias. Há uma frase aí de repetição. E eu gostaria de saber se você notou quando nós lemos juntos essa repetição. É a frase naquele dia. Então, por volta de 15 vezes, essa expressão é usada nesses 3 capítulos para focar a nossa atenção naquilo que Zacarias entende ser o clímax da história de Deus na salvação do seu povo. Então, é um dia importantíssimo, que faz toda a diferença na história da humanidade e faz toda a diferença na nossa história, faz toda a diferença na nossa vida. O dia de Zacarias encontra expressão na vinda da Igreja de Jesus Cristo, na vida da Igreja de Jesus Cristo. Então, Zacarias tem um dia especial, um tipo particular de dia em sua mente quando ele escreve. Agora, uma pequena ressalva só. Quando Zacarias fala sobre esse dia especial, nesses 3 capítulos, ele não tem em mente um período literal de 24 horas. Não é um período de 24 horas. Parte do que ele descreve, como a gente vai ver,
tem lugar na cruz, no Calvário. E parte disso também acontece na esteira da obra de Cristo, imediatamente após a sua morte e ressurreição e ascensão. Acontece o derramamento do Espírito Santo. É a era em que nós vivemos. Então, em última análise, a expressão naquele dia lá, desses 3 capítulos, essa expressão refere-se ao período que vivemos, desde a vinda de Jesus Cristo até os nossos dias, até a volta de Jesus Cristo. Então, o termo neste dia, naquele dia, em Zacarias, refere-se a isso, ao período que vai desde o nascimento de Jesus Cristo, a vinda de Jesus Cristo, até a sua volta para levar o seu povo. É um dia fantástico, é o clímax da história. Veja, você tem o período lá da inocência, você tem também o período depois lá dos patriarcas, você tem o período da lei dos profetas, dos escritos, são todos períodos que apontam para aquele dia. São os últimos dias, a Bíblia chama de últimos dias, este último período que vai desde a vinda de Jesus Cristo até a volta de Jesus Cristo. Então, desde o nascimento de Jesus até a sua volta, vai este último dia, ou então, como diz Zacarias, aquele dia. E este dia faz toda a diferença para nós. E ele faz toda a diferença para a igreja. Ele faz toda a diferença para quantos creem. Então, parte do que Zacarias descreve, como nós veremos, se cumpre na cruz e parte acontece nessa obra da igreja no seu desenvolvimento. O dia de Zacarias, como diz Carlos Drummond de Andrade, a vida se renova na esperança de um dia novo. Esse é o dia da nossa vida. Esse é o dia mais importante para nós. É o dia da nossa salvação. E da salvação de todo o povo, desde Adão até o último que se converteu antes da volta de Jesus Cristo. Porque desde Adão, as pessoas eram salvas se elas crescem no Messias que haveria de vir. Então, elas eram salvas olhando para frente. E depois de Cristo, as pessoas são salvas olhando para trás, se elas acreditam no Messias que vem. Mas ele é o eixo, ele é o centro, e este é o dia que vivemos. Zacarias descreve o dia que nós vivemos. Estão lá claramente destacadas as figuras, né, demonstrando isso. Por exemplo, as chagas nas mãos do cordeiro, né, mostrada no texto. Então, entender corretamente o dia de Zacarias ajuda-nos, primeiro, a entender uma chave para compreender corretamente o livro de Zacarias. Depois, ajuda-nos a ter uma chave para a esperança. Como diz lá em Hebreus 3:15, hoje é esse dia, tá? Não é um dia só. Eu tenho ouvido alguns pregadores pregando sobre isso e dando ênfase ao aspecto da urgência de ser agora a salvação. Não, é hoje. Hoje é naquele dia. É todo o período desde a vinda de Cristo até a conversão do último que se converter antes da vinda de Jesus Cristo. Então, Hebreus diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje é uma referência a este último dia, que vai desde a vinda de Cristo, desde o nascimento de Cristo até o final. É isso que é naquele dia de Zacarias. Então, quando você pregar em Hebreus 3:15, lembra disso, é este período da salvação. Então, hoje é o dia.
Zacarias está dizendo. Hoje é o dia, mas o dia está quase acabando, está quase no seu final. A janela de oportunidade se fechará. E então o Senhor te chama com ofertas de esperança, com urgência real. Hoje, agora, aqui, creia em seu Salvador e Senhor Jesus Cristo. Hoje é uma referência a todo este período inaugurado pela vinda de Jesus Cristo. Então, o ensino do texto da nossa perícope para nós é o seguinte: primeiro, o que Deus fará por nós. Vai do capítulo 12, dos versos de 1 a 9. Depois, os versos 10 a 14, o que Deus fará em nós. Esse é o seu sermão. E, por fim, no capítulo 13, de 1 a 6, o que Deus fará por nós, novamente. Versos de 1 a 9, o que Deus fará por nós. Ele guarda o seu povo. É isso que ele fará. Versos 10 a 14, o que Deus fará em nós, ele converte o seu povo, é uma garantia. E depois, capítulo 13, de 1 a 6, o que Deus fará por nós, ele purificará o seu povo. Essas são as divisões do seu sermão. Então, se você quer pregar sobre essa perícope, então, ele guarda o seu povo, ele converte o seu povo, ele purifica o seu povo. Deus faz tudo na nossa salvação. Nós somos privilegiados e devemos ser agradecidos por isso, por essa grande graça de Deus que nos chamou, que nos sustenta, nos purifica e nos habilita para toda boa obra. É claro, nós somos só vasos de barro, que temos este tesouro em nós, que é o Espírito Santo e a mensagem do Evangelho, que se concretizou neste período chamado de naquele dia. Naquele dia. Esse é o dia que faz toda a diferença na história. Toda a diferença na história. O mundo só não é um caos por causa deste dia, só não é um desastre por causa deste dia. É o dia de salvação. Não fosse este dia, nem Adão, nem Abraão, nem Moisés, nem ninguém, e nem você, e nem eu, ninguém de nós seria salvo. Este é o dia que faz a diferença no mundo. O dia em que Deus guarda o seu povo, converte o seu povo e purifica o seu povo. E então nós poderemos chamar de nosso Deus, e ele nos chamará de seu povo. Este é o dia que faz a diferença. Um dia faz toda a diferença. E isso pode se aplicar no dia da sua conversão também. Este dia da sua conversão faz toda a diferença. Faz toda a diferença na sua vida. Mudou você completamente, por isso chama-se conversão. Mudar de direção. Você vai em uma rua, vai por uma rua e chega a determinado ponto, se você tiver uma placa lá que te obriga a isso, você tem que converter, ou seja, voltar em outro sentido, na outra direção. Conversão é isso, mudar de direção a nossa vida. E Deus muda de direção a vida dos homens por causa deste dia. E eu gosto de falar daquele dia porque é um dia muito importante. Agora não é mais aquele dia, agora é deste dia. É esse período inaugurado com a vinda de Jesus Cristo e com a crucificação, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo. E o trabalho dos pregadores, dos apóstolos, no livro de Atos, é anunciar que Jesus Cristo havia ressuscitado. Eles deviam ser testemunhas da ressurreição, daquele dia. Então, aquele dia de Zacarias é o dia inaugurado pela vinda de Jesus Cristo e que terá o seu final
se o ocaso, na conversão do último eleito do Senhor, do último chamado do Senhor. Este é o dia importante para nós, é o dia significativo que nós devemos honrar e glorificar. O que Deus fará por nós? Vamos então considerar as partes aí, o que Deus fará por nós. Primeiro, nós temos aí uma igreja resistente. A vida do povo de Deus é definida no contexto de uma luta terrível. Quanto problema a igreja já enfrentou através da história. E estes problemas, ele fala de Jerusalém sob cerco. É como diz ele, um cálice de tontear para todos os povos. Verso 2, né? E sob um cerco potente e poderoso, mas finalmente triunfante. E então o profeta descreve a igreja como uma pedra pesada que só prejudica a quem tenta movê-la, no verso de número 3. É uma maravilhosa imagem da estabilidade e imovibilidade da igreja. Quantos já atacaram a igreja de Cristo? E o evangelho chegou ao Brasil em 1859. Bem, hoje nós temos igrejas batistas, igrejas do Evangelho Quadrangular, igrejas da Assembleia de Deus, congregação cristã, igrejas presbiterianas, enfim, nós temos igrejas em todo o território nacional. Em cada cidade, por menor que seja, em cada curutela, em cada vila, nós temos igrejas. E o evangelho já é pregado em todo o país. E nós sabemos disso, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Bom, se as portas do inferno vão prevalecer, o que significa isso? Significa que o inferno está sitiado, rodeado pela igreja. E cada alma que você traz a Jesus Cristo, você está arrebentando os portões do inferno e tirando de lá as almas. Então, é por isso que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O inferno está sob ataque. Ataque de quem? Ataque da igreja, por causa da obra feita naquele dia. Então, o profeta descreve a igreja como uma pedra pesada, que só prejudica quem tenta movê-la. Só prejudica quem tenta movê-la. É uma maravilhosa imagem da amada igreja menina dos olhos de Deus, conforme nós já vimos. Uma igreja invencível e expansionista. Isso é a igreja. Então, o verso 6 nos diz que agora não uma pedra imovível, mas um braseiro ardente usado para aquecer a lareira. Isso é a igreja. Ou como uma tocha flamejante que queima os talos secos após a colheita. Isso é o povo de Deus. E os versos 7 a 9 resumem em termos de Deus dando salvação para o seu povo. A salvação plena, a salvação completa. Bem, especial atenção para as palavras do verso 8. E o mais fraco dentre eles, naquele dia, será como Davi. E a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Anjo do Senhor, então, seria um apóstolo explicativo aí de Deus, como Deus, né? Como o anjo do Senhor diante. O anjo do Senhor é uma referência a uma das pessoas da divindade, a segunda pessoa da divindade, na verdade, né? A Jesus Cristo, portanto. Então, a igreja é invencível. Olha, há muitos movimentos chamados de movimentos para-eclesiásticos. Agora, vamos dizer claramente, conquanto alguns deles sejam interessantes,
e bons, o que Deus deixou na terra como agente daquele dia, o que Deus deixou na terra foi a igreja. A igreja é o agente de Deus na terra. Então, com clareza e sem hesitar, se eu tivesse que apostar minha vida inteira numa igrejinha falida e fracassada, ou em um grande movimento para-eclesiástico, eu apostaria na igreja. Na igrejinha falida, aparentemente. Porque é ela a quem Deus sustenta. Nós tivemos um movimento enorme para-eclesiástico da missão para a China. Isso cresceu demais nas igrejas americanas. Mas passou. Não é isso que Deus preserva. O que Deus preserva é a igreja. Nós tínhamos um seminário para-eclesiástico no Brasil muito forte. E as pessoas falavam desse seminário de boca cheia. E era, de fato, um seminário que ensinava muitas coisas boas, exceto alguns conceitos dispensacionalistas e coisas assim. Mas hoje não se fala mais nesse seminário, não se fala mais. E os movimentos para-eclesiásticos passam. Vocês estão lembrados no Brasil, vários, sem demérito para esses movimentos. Eu acredito que eles tiveram um lugar no tempo deles e no lugar que eles estavam, tiveram, enfim, bênção de Deus nesse sentido. Mas havia um movimento muito forte no Brasil e só se falava nisso no tempo que eu me converti, era cruzada. Isso passou. Mas as igrejinhas ficaram. Igreja fica. O agente de Deus na terra é a igreja. Quem Deus vai sustentar e preservar é a igreja. A igreja é invencível e a igreja é expansionista. Nada pode deter a sua marcha, a sua caminhada. E é por isso que eu creio na igreja, creio nas promessas de Deus para a igreja. Então, é importantíssimo entender isso. O agente daquele dia é a igreja. Este é o agente. Eu estou criticando movimentos para-eclesiásticos? Não, não estou. Estou dizendo, pelo contrário, que eles tiveram o propósito deles, no tempo e no lugar deles. Mas o que Deus deixou para representá-lo na terra, que Cristo deixou, foi a igreja. Então, é para a igreja que nós conduzimos as pessoas que servem e querem servir a Cristo. E eu lamento profundamente que nós estejamos vivendo um período chamado dos desigrejados. Isso é triste e lamentável, porque, particularmente nos dias de pandemia, tem muita gente gostando de ficar em casa e não sente falta da igreja, não sente falta da casa do Senhor. Como diz o salmista, quanto amo, né, a tua casa, né? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santuário, no seu templo. É preciso que nós entendamos isso. Não há crente desigrejado, tá? Se nós queremos servir a Deus, a igreja tem o seu papel e nós precisamos servir a Deus. Eu já falei isso para vocês. Existe um conceito aí muito difundido que as pessoas devem ir à igreja não por causa de homens, mas por causa de Deus. Esse conceito só ensina meia verdade. Nós vamos à igreja por causa de homens também, porque o importante é a nossa comunhão com o nosso semelhante. É preciso perdoar como Deus nos perdoou, e nós só perdoamos o nosso semelhante. Agora, conviver na igreja não é fácil, mas nós precisamos de aprender isso. Nós somos um corpo e a igreja representa bem isso. A igreja é invencível e a igreja é expansionista. Naquele dia, então, o agente de Deus é a igreja.
Aquele dia é uma referência à vinda de Jesus, inaugurado ao templo, inaugurado pela vinda do Messias e concluído na conversão do último salvo e com a volta de Jesus Cristo. Então, esse verso 6 diz que agora a igreja é um braseiro ardente para aquecer a lareira, aí no capítulo 12. Naquele dia, porém, os chefes de Judá, como um braseiro ardente debaixo da lenha, como uma tocha entre a palha. Então, é assim. É isso que menciona aí o nosso texto. Ok. E o que é que Deus fará em nós? O verso 10 é sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Ou melhor, o espírito com letra maiúscula. O espírito de graça e súplicas por misericórdia. Graça e súplica. Esse é o nosso período que nós recebemos e só nos convertemos por obra do Espírito Santo. Como gosto de saber disso, que o Espírito Santo nos leva ao Pai e nos faz entender a graça daquele dia e nos dá capacidade para suplicar a bênção do Senhor, para servir ao Senhor. Então, respondeu-lhes, diz aí Lucas 13, 24, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. O Deus a quem traspassaram, é Ele que vem naquele dia e Ele poderá nos abrir essa porta e Ele nos abriu e Ele nos garante a nossa salvação. Bem, o apóstolo João cita Zacarias 12, 10, como sendo parcialmente cumprida em Jesus, aí, o verso 10. E sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. Então, o Deus encarnado foi traspassado. Mas a preocupação de Zacarias aqui não é tanto com a forma da crucificação, mas sim com a nossa resposta à crucificação. Quando o Espírito é derramado sobre os pecadores, como eles responderão? Eles vão olhar para o Deus encarnado, traspassado pelos pecadores, de uma maneira nova. Lembre-se de que em Atos 2, verso 37, quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, o Espírito de graça e súplica também estava lá. Pedro levantou-se, pregou a Jesus Cristo crucificado, e quando o Espírito começou a agir, o que acontece no meio daquela multidão toda lá? Você já prestou atenção nisso? Eles compungiram o coração, eles choraram e eles clamaram: o que devemos fazer para ser salvo? O que é isso? É o cumprimento da profecia de Zacarias, do espírito de graça e súplica. É o cumprimento disso, então, nos dias de Jesus Cristo, nos dias de Pedro aí, da profecia anunciada por Zacarias. Você é convertido ou você é convencido? Verdadeira conversão, então, não é mero convencimento. Não é mero convencimento. Os versos 10 e 11 aí, a verdadeira conversão, nunca é uma questão de persuasão intelectual apenas. Você ainda não se converteu se você foi apenas um convencido. E você ainda não se converteu se você meramente tiver sido convencido.
deve haver sentimento, você deve desejar a propagação do reino, a expansão da igreja, do agente de Deus na terra. E deve haver condenação do pecado. Graça e súplica deve haver na sua vida. Então, precisamos de nos lembrar disso e viver como pessoas que foram um dia salvas por Deus, por Jesus Cristo. Muito bem. E o que Deus fará por nós naquele dia? Naquele dia, que é o dia inaugurado pela vinda de Jesus. Ele purificará o seu povo. Muitos têm vindo a Cristo. Ele os purifica. Muda a vida deles. Deixa eu dizer claramente, Deus recebe ladrão, Deus recebe prostituta, Deus recebe assassino, Deus recebe drogado, Deus recebe homossexual, Deus recebe político, Deus recebe juiz da Suprema Corte, recebe qualquer um, mas ele não deixa ninguém que ele receba sem uma vida transformada. Ele os purificará. Ele vai purificar, então ele vai transformando todas as pessoas que se chegam a ele. Eu olho para a minha vida, desde quando eu me converti até hoje, e eu sinto que Deus, pela sua misericórdia e graça, me deu crescimento, me fez desenvolver, cada dia rejeitar mais o pecado, e cada dia lutar pela santificação, uma vida purificada na presença de Deus. Então Deus purifica o pecador, e ele lava as suas impurezas. De tal modo que quando Deus olha para nós, ele nos vê tão puros, tão santos e perfeitos, quanto Jesus é puro, santo e perfeito. Hoje, você pode ser perdoado, ser considerado justo diante de Deus, exceto se você se recusar a acreditar. E eu quero ter cuidado aqui. É sempre certo ter vergonha do pecado. É sempre certo ter vergonha do pecado. Na verdade, se você é um crente e você não lamenta o seu pecado, você não é realmente um crente. Essa moda que existe aí, todo mundo fala, que eu não me arrependo do que eu fiz. Existe até música que diz, eu só me arrependo do que eu não fiz. Que bobagem! Eu me arrependo, sim, de coisas que eu fiz, de muitas coisas que eu fiz. E, na verdade, nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, sempre. Porque é isso que produz, que é o meio do perdão, né? Se confessar significa concordar com Deus que aquilo está errado. Os nossos pecados, então, diz lá João, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. Todo pecado, mas é preciso confessar. O que é confessar? É dizer para Deus que nós pecamos? Não. É concordar com Deus que a nossa atitude é pecaminosa e renovar nossos propósitos de abandonar aquela atitude. Isso é confissão de pecados. É admitir que Deus está certo e então começar um caminho novo. Na verdade, se você é crente, se você não lamenta o seu pecado, talvez você tenha se enganado e talvez não seja realmente convertido. Precisa considerar isso. Um coração cristão se aflige por causa do pecado. Mas quando você confessa o seu pecado e os deixa, você pode se refugiar em Jesus Cristo. Então, ele vai purificar o seu povo. O que nós temos aí, Deus ainda não terminou a obra dele em sua vida. Bem, lá o texto de Filipenses, capítulo 1, verso 6, diz lá Paulo que estava plenamente certo que aquele que começou em nós a boa obra há de aperfeiçoá-la, de completá-la até os dias de Cristo Jesus, da volta de Cristo Jesus, quando este dia será findado. Então, um dia, em breve, a igreja, como o nosso coração, será santa.
E nós, juntamente com o povo de Deus, seremos feitos perfeitamente santos, como Jesus é santo. E a obra de Cristo será completa. Não haverá mais pecado. A igreja será a igreja triunfante. E lá é preciso lembrar e até lá é preciso lembrar que nós estamos em construção, nós estamos sendo preparados por Jesus Cristo. O que Deus faz por nós, Ele mantém a igreja. O que Ele faz em nós, Ele converte a sua igreja. E o que Ele faz por nós, Ele purifica a sua igreja. A minha oração por vocês é para que todos conheçam a purificação da graça de Deus em Jesus. E para que todos preguem a purificação da graça de Deus em Cristo Jesus. Porque o dia já está terminando. Como diz o escritor de Provérbios, né? E a manhã já está surgindo lá. O sol já está aparecendo. Cristo está para voltar. Bem, resumindo então, o nosso ensino de hoje é o que Deus fará por nós, o que Deus fará em nós e o que Deus fará por nós novamente. Então, que Deus nos abençoe a todos, compreendamos todos o que Deus já fez por nós e o que Deus ainda está trabalhando em nós e que Deus vai nos chamar para si um dia e nos tornar perfeitamente santos. Isso é o que torna o céu o que existe de mais desejável. Cada um deseja o céu por um motivo. Há pessoas que desejam o céu porque lá é lugar de descanso. Há outras pessoas que desejam o céu porque lá tem mansões celestiais. E há pessoas que desejam o céu porque lá tem ruas de ouro. Ora, tudo isso é figura, gente. Na verdade, o céu é mais desejável, porque lá poderemos servir a Deus com inteireza de coração, sem a presença do pecado. Para mim, este é o motivo principal pelo qual eu desejo o céu, porque naquele dia, lá na presença de Deus, eu poderei servi-lo com inteireza de coração, sem a presença do pecado. É por isso que o céu é desejado. E é isso que nosso Deus fará por nós, de acordo com o nosso texto. Que Deus assim nos abençoe.